Olá, este é o quarto vídeo do terceiro módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, iremos explorar os princípios básicos dos mecanismos que garantem a entrega confiável de dados numa rede de computador. O ponto de partida para entendermos os mecanismos de entrega confiável de dados diz respeito a gente compreender como é o modelo de serviço fornecido e como de fato é a implementação realizada. Quando a gente olha processo de comunicação do ponto de vista dos processos remetente e destinatário, o que se enxerga é basicamente a utilização da camada de transporte como um canal confiável. Então, na prática, do ponto de vista do processo remetente, toda vez que ele envia o pacote, esse pacote ele é enviado até a camada de transporte e a camada de transporte vai fornecer essa visualização de um modelo de canal confiável, onde por canal confiável nós estamos querendo falar um canal onde não vai haver perda de dados, não vai haver corrupção de dados, não vai haver reordenação de dados. Esse confiável aqui, ele não tem nada a ver com a questão de segurança da informação, que é a capacidade do dado estar oculto para outros usuários, tá? Então, sempre que eu estiver falando de confiabilidade, eu estou falando que é a capacidade de entrega dos dados, tá certo? Então, do ponto de vista da camada de aplicação, o que se enxerga é um canal confiável ali na camada de transporte, que é justamente o tipo de serviço fornecido pela camada de transporte. Só que na prática, se a partir do momento que a camada de transporte ela utiliza como camada subjacente algum canal não confiável, que é o caso da internet, o que nós vamos ter é o quê? A camada de transporte ela vai receber o dado da camada de aplicação, vai utilizar o meio não confiável para a comunicação e no destinatário esse dado vai chegar. Só que esse dado pode chegar corrompido, pode chegar faltando alguma parte da informação, pode chegar eventualmente desordenado. Então, cabe à camada de transporte fazer justamente esse processo de correção, detecção de erros, enfim, cabe à camada de transporte emular esse canal confiável. E aí, quando a gente fala, olha, eu estou transmitindo um canal não confiável, então essa confiabilidade ela se dá a partir de quê? Do reenvio de dados. Então, por exemplo, vamos supor que você está enviando uma sequência de 5 pacotes e o pacote 3 ele se perde no meio da transmissão, ele foi de algum modo descartado. Cabe à camada de transporte repor esse pacote, ou seja, o emissor enviar novamente esse pacote e o receptor receber esse pacote e posicioná-lo na ordem correta para que esse dado possa finalmente ser entregue ao destinatário, de modo que, do ponto de vista do destinatário, essa falta de pacotes passe de modo transparente. No máximo que ele iria perceber seria um aumento do delay, do atraso de transmissão, mas ele não iria enxergar essa falta de pacotes, tá certo? E aí, para que possa ser implementado esse mecanismo de transferência confiável, vai depender muito do que a rede irá fornecer como serviço. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha um modelo de uma rede onde o canal de transmissão ele é perfeitamente confiável. Então, ele consegue entregar todos os dados, na ordem correta, e os dados entregues na ordem correta sem nenhum tipo de corrupção, nenhum zero que se tornou um. No mundo perfeito como esse, o que vai acontecer é o seguinte: você simplesmente, a camada de transporte vai receber o dado,
encaminhar para a rede e na outra ponta, no destinatário, receber esse dado e entregar a camada de aplicação. Esse é o mundo perfeito, porém, infelizmente, a internet ele não funciona dessa forma. No caso da internet, ela é uma rede não confiável, uma rede chamada rede de melhor esforço, onde na prática a rede ela tenta fazer a entrega dos dados, mas ela não garante de forma alguma que esse dado ele vai ser entregue, e caso ele se perca ou ele seja corrompido, a rede não vai fazer nada para tentar substituir esse pacote. Então, tudo isso cabe à camada de transporte. Então, conforme eu vou levando, adicionando essas restrições, que é algo que vai acontecer numa rede real, esse meu mecanismo de entrega confiável ele tem que aumentar em termos de complexidade. Então, nesse exemplo aqui, nesse exemplo inicial, eu tenho a minha FSM, que é a minha Finite State Machine, ou máquina de estado finito, que é um formalismo utilizado para você descrever a interação entre diferentes sistemas. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha máquina de estado representando o remetente, que é quem está enviando dados, e o destinatário, onde o processo do remetente é simplesmente enviar os dados e o processo do destinatário é só colher esses dados e eles vão estar na ordem, eles vão estar ordenados, não vai ter nada faltando, entregar isso à camada de aplicação. Só que conforme a gente vai impondo restrições, que é algo real, eu começo a ficar cada vez mais complexo o meu mecanismo de entrega confiável. Então, por exemplo, vamos pensar um cenário um pouco menos fictício, um cenário onde eu tenho um canal que seja capaz de entregar dados de modo confiável, ou seja, em ordem, entregar dados que não vá perder dados em ordem, porém um canal que pode ter erros, ou seja, algum bit ali pode ficar corrompido e o que era 0 se tornar 1. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que começar a adicionar funcionalidades extras nesse meu mecanismo. Um exemplo seria eu passar a utilizar os chamados mecanismos de confirmação, que são os ACKs e os NACK, tá certo? Aqui no slide está falando NAK, mas o certo é NACK. Onde esse NACK seria basicamente o ACK é a confirmação positiva, então o destinatário responder dizendo que recebeu o dado, e o NACK é responder dizendo que teve algum erro durante a entrega. Então são duas formas de você implementar. E aí a partir daí, esses mecanismos de transmissão passam a ser conhecidos como mecanismos do tipo ARQ. A-R-Q. Mecanismo ARQ vem de Automatic Repeat Request, ou seja, mecanismo de solicitação automática de repetição. Então, toda vez que o transmissor ele envia o dado, o receptor, o destinatário, ele vai de algum modo indicar, olha, a comunicação que eu recebi não está ok, eu mande de novo. E é dessa forma que os mecanismos de transmissão vão funcionar. Então, o transmissor ele está lá enviando dados e o destinatário vai estar lá escutando os dados sendo enviados, e aí ele pode chegar e dizer, olha, esse dado aqui eu já recebi, esse dado aqui eu não recebi, mande de novo. E aí é dessa forma que o mecanismo de controle de entrega confiável vai possibilitar que esse dado de fato seja entregue. Só que, como eu disse, o cenário nunca é o perfeito, nunca é o ideal que a gente gostaria, que era um canal perfeito. A gente pode ter N problemas associados. Nesse exemplo aqui, onde eu tenho novamente a minha FSM, eu estou considerando um cenário ideal onde o destinatário, o remetente envia o pacote. Caso tenha algum tipo de corrupção,
Quem receber, o destinatário, envia um ACK. Só que a gente não está considerando um cenário onde eu também tenho o próprio ACK ser corrompido. Durante a entrega desse pacote de dados, esse pacote ele ser corrompido também. Então eu tenho sempre que estar pensando nesses cenários aí associados. Então, por conta disso, nós vamos ter vários mecanismos, várias considerações que eu tenho que levar em conta, como a entrega dos ACKs, a entrega do pacote para saber se um ACK está corrompido ou não. Para que eu possa ter essa informação, eu tenho eventualmente que implementar mecanismos de detecção de erro, onde, por exemplo, um exemplo que eu falei foi aquele do DP, onde a gente tem a soma de verificação. Então, ter algo semelhante para verificar se um pacote deu erro. Como eu tenho vários pacotes sendo transmitidos, eu poder indicar, olha, o pacote que faltou foi o pacote X, para eu repor esse pacote. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ter um mecanismo minimamente viável aí, tá certo? E aí, ainda que eu consiga um modelo, olha, um modelo de entrega de dados relativamente ideal, onde o transmissor consegue enviar um pacote e o destinatário responder corretamente que esse pacote está ok, e a gente tem um cenário do quê? E se essa transmissão, a transmissão de novos pacotes, ela estiver limitada, já que eu não quero sobrecarregar minha rede, ao recebimento do ACK? É um cenário válido. Mas, e se eu tiver uma distância muito grande, fisicamente? Toda vez que eu tenho uma distância muito grande, eu aumento o delay, porque eu aumento o tempo que o dado leva para se propagar. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma ilustração do emissor está numa ponta dos Estados Unidos, na costa oeste, enviando para a costa leste. País de dimensão continental, onde eu tenho um atraso de propagação. Então, vou ter o seguinte problema, olha, não é apenas garantir que o pacote chegue de um lado ao outro, mas também eu ser capaz de não sobrecarregar, não limitar a minha taxa de transmissão por conta do tempo de entrega. E aí, por conta disso, nós começamos a ter novos mecanismos para garantir que essa comunicação ela funcione, não apenas garanta a entrega confiável, mas garanta a entrega confiável de modo eficiente. Como, por exemplo, nós temos a possibilidade de eu trabalhar com a ideia de paralelismo. Então, ao invés de eu ser um pacote para um ACK, e aí eu só mando o próximo pacote quando eu receber o ACK anterior, eu tenho a ideia de uma janela ali, onde eu posso enviar vários pacotes dentro dessa janela, enquanto eu estou recebendo os pacotes, os vários ACKs ali, ou NACKs, aí depende do protocolo, mas as várias confirmações ali. Então, eu poderia definir uma janela de 10 pacotes, envio 10 pacotes e aguardo começar a receber as confirmações, tá certo? Então, tudo isso são formas de nós otimizarmos essa comunicação, tá certo? Então, nesse modelo aqui de paralelismo, você envia vários pacotes, você define uma janela de transmissão, onde essa janela de transmissão é um conjunto de pacotes que podem ser transmitidos, 3, 10, 20, 30, e aí mais à frente a gente vai ver como esse tamanho dessa janela é construído, e a partir do momento que eu defino esse tamanho de janela, o que vai acontecer é, vamos supor que a janela ela seja de 10 pacotes, transmito 10 pacotes, paro de transmitir, começo a aguardar a recepção desses pacotes, dos ACKs. Recebi os ACKs, transmito mais 10, transmito mais 5 e assim sucessivamente. Então, isso é algo que começa a ser agregado aos mecanismos de entrega confiável para garantir que você entregue de modo confiável, mas que você também seja eficiente, principalmente em links de longas distâncias.
Então, por exemplo, num cenário como esse, onde eu tenho um remetente e um destinatário, toda vez que o remetente transmite um pacote, nós temos um tempo que é o chamado tempo de RTT, que é o tempo que leva para que o dado ele vá de um lado para o outro e a resposta volte. Então, toda vez que toda transmissão eu vou ter associado um RTT, que é o Round Trip Time, é o tempo do pacote ir e voltar. E esse RTT, primeiramente, ele não é um valor fixo, ele depende de vários fatores, como distância física, como, por exemplo, a sobrecarga da rede. Então, a gente não tem como estipular um valor fixo. Esse RTT, ele é essencial para saber o quê? Se o meu pacote ele foi perdido ou não. Porque, por exemplo, vamos supor que eu consegui estimar que o meu RTT ele é de meio segundo. Ou seja, é o tempo que leva para você enviar um pacote e ter a resposta desse pacote. Então, se eu enviei um pacote e antes de meio segundo eu não recebi a resposta, isso é normal, porque espera-se que esse pacote ainda esteja chegando. Mas se por outro lado eu enviei um pacote, passou meio segundo, passou 1 segundo, 2 segundos, então está muito maior do que o tempo esperado da rede. E aí o remetente pode pressupor que, olha, atrasou muito, eu vou considerar esse pacote como perdido. Até porque a rede ela não vai repor o pacote e sequer vai avisar que o pacote foi perdido. Isso é o principal gancho que a camada de transporte tem que ter em mente. Tem que tomar cuidado quem for implementar um protocolo de transporte. É que a rede não informa que o pacote foi perdido. Então, cabe à camada de transporte, que ela é executada nas pontas, fazer algum tipo de presunção sobre esse pacote transmitido. Então, por exemplo, fazer a presunção que um pacote que atrasa demais, que ultrapassa em muito o RTT, ele não é mais um pacote válido. Tá certo? E aí começam a surgir alguns mecanismos. Um deles é o chamado Go Back N, ou GBN. Nesse tipo de mecanismo, de estratégia de entrega confiável, o que vai acontecer é o seguinte, é que o remetente ele vai transmitir múltiplos pacotes sem esperar um reconhecimento. Ele vai estipular uma chamada janela, então essa janela de transmissão vai ter um dado tamanho de pacotes, onde esses pacotes vão estar enumerados, sequenciados. E aí toda vez que o transmissor ele transmite um conjunto de pacotes e começa a guardar os ACKs desses pacotes. Toda vez que ele recebe um novo pacote, essa janela é chamada uma janela deslizante. Em que sentido? Vamos supor que a minha janela seja de 3 pacotes. Então, inicialmente ele transmite os 3 primeiros pacotes. E para a transmissão. Esses pacotes vão ser enviados quando chegarem no destino. O destino vai também responder com ACKs. Conforme o remetente começa a receber os ACKs, ele começa a deslizar essa janela. Então vamos supor que ele recebeu o primeiro pacote, ele enviou os 3 pacotes, recebeu o primeiro pacote aqui, o ACK desse primeiro pacote. O que vai acontecer é que ele vai enviar o próximo pacote da sequência, para sempre ter uma janela de 3. Recebeu o ACK do segundo pacote, desliza essa janela para a direita e assim sucessivamente. Então essa janela ela é uma chamada janela deslizante porque você está deslizando em relação aos pacotes que podem ser enviados, tá certo? Então, vamos supor esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um remetente aqui do lado esquerdo e o destinatário do lado direito. Vamos supor que o remetente ele envia o primeiro pacote. Assim que esse pacote, percebam que o pacote ele não chega instantaneamente, ele leva um tempo para chegar.
Assim que ele chega no destinatário, o destinatário logo em seguida já envia o ACK. Esse ACK também vai levar um tempo até receber, até chegar no emissor. Define-se um tamanho de janela. Então, por exemplo, nesse caso aqui, definiu-se uma janela de 4 pacotes. Envia o pacote 1, tem o ACK. Vamos supor o cenário no qual o pacote 2 ele se perca durante a transmissão. Em algum momento ele é descartado em algum dos roteadores. Então, o que vai chegar no destinatário é o primeiro pacote, o PK0, o segundo pacote, o PK1 e o terceiro pacote, o PK3. No Go Back N, o que vai acontecer? Ele vai aceitar o ACK0, vai informar o ACK1 que ele recebeu. Só que quando ele recebeu o PK3, o que o emissor vai enviar não é o ACK do PK3, porque a janela não deslizou. A janela está presa ainda no primeiro pacote, porque ele não recebeu o segundo. Então ele vai responder com o ACK1 ainda. Então ele não vai enviar o ACK1. Então, conforme for recebendo novos pacotes, ele sempre vai responder com ACK1. Isso vai acontecer até quando? Até o tamanho da janela e até eu ter o estouro do tempo do meu PK2, que é o tempo em que o remetente espera para ter uma confirmação. Chegou nisso, o que vai acontecer? Ele reenviar o meu PK2. Enviou o PK2, responde com ACK3, com ACK2. E assim sucessivamente. O que é que a gente tem que prestar atenção aqui? No Go Back N, eu vou ter o reenvio de todos os pacotes. Então, percebam que eu perdi apenas o PK2, mas o remetente está enviando todos os pacotes. O PK2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer aí continuamente. A gente analisar esse modelo, o que a gente percebe é que esse Go Back N, apesar de ele garantir uma comunicação paralela, um paralelismo nesse envio, eu ainda vou ter o problema de que eu vou ter um reenvio de pacotes desnecessários. Por exemplo, o PK3, o 4 e o 5, o 3, o 4 e o 5, eles vão ser reenviados mesmo eles tendo chegado no destino. Por conta disso, algumas outras estratégias surgem, como por exemplo, a repetição seletiva. Onde, na ideia da repetição seletiva, é eu transmitir apenas os pacotes que de fato se perderam. Então, eu vou bufferizar os pacotes recebidos no destinatário até receber o pacote da ordem. E aí eu confirmo apenas ele. Então, na repetição seletiva, que é uma evolução do Go Back N, seria eventualmente eu confirmar e eu repetir apenas os que estão faltando. Então, no nosso exemplo aqui, mesma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui uma janela, tenho vários pacotes para transmitir, do 0 até o 9, e tenho uma janela de 4 pacotes. Vamos supor que inicialmente seja enviado o primeiro pacote, PK0. Esse PK0 bate no destino e ele é respondido com o ACK dele. Isso vai acontecer com vários. Envia o PK1, que ele está na janela, chega no destinatário, responde com ACK1. Envia o PK2, vamos supor que esse PK2 ele se perde na transmissão, em algum ponto da rede. Envia o PK3. Esse PK3 vai chegar aqui no destinatário e respondo com o meu ACK3. Depois de ele transmitir o terceiro pacote, o que vai acontecer é que, como a minha janela é uma janela de 4 pacotes, o meu transmissor ele vai parar. Ele vai parar esperando as recepções. Assim que ele receber o primeiro ACK, que é o do ACK0, ele vai considerar que o primeiro pacote está confirmado e ele desliza essa minha janela. Então agora a minha janela de transmissão inclui o pacote 1, 2, 3 e 4.
1, 2 e 3 já foram transmitidos, então ele transmite agora o 4. Transmite o 4 e responde com a CK4. Quando recebeu a CK1, desloca novamente. Finalmente vai chegar um momento que o timeout, o temporizador de cada pacote, ele vai, olha, os que foram confirmados, ok. Que faltou, que foi o PK2, ele vai simplesmente dizer, olha, eu não consigo, estourou esse tempo, eu não vou esperar mais, eu vou transmitir novamente esse PK2. Então ele transmite o PK2. Então eu vou ter no destinatário já entregue o 2, o 3, o 4 e o 5, ele entrega o ACK do 2. Chegando esse ACK2 aqui, essa janela ela começa a ser deslocada. Então vou ter a informação que todos os pacotes estão sendo recebidos. E aí é dessa forma que o mecanismo de repetição, a repetição seletiva vai ocorrendo. Então você vai indicando quais são os pacotes que foram entregues ou não, tá certo? E aí dentro dessa janela, que por enquanto eu estou só mencionando uma janela de tamanho fixo, vai tendo um mecanismo de controle do que pode ser enviado e do que não pode. Conforme mais à frente, nós vamos ver, olha, como é que essa janela é definida, que é justamente a partir do mecanismo de controle de congestionamento.